Olá, e atendendo a pedidos de Yasmin Bajerski, ou Bajerski. Bajerski, se for feito a pronúncia como é lá na Polônia, a origem do seu sobrenome, ou então Bajerski, se for abrasileirado. Mas Yasmin, obrigado pela sua dica. Ela quer a leitura seguinte sobre... Vamos colocar aqui, na verdade, olha aqui, ó, embaixo aqui de mim, da Yasmin, que ela mandou lá no Spotify, colocou para nós a sua leitura que queria. Por que ser bilíngue e como isso faz bem para o nosso cérebro? A BBC já fez várias e várias textos sobre isso. E o melhor, viu, Beatriz? Yasmin, desculpa. O melhor é este que eu vou ler agora. Como falar outras línguas mexe com o nosso cérebro. Isso vale para todos. Isso é muito legal. Obrigado mesmo por essa oportunidade, porque, sem dúvida nenhuma, ela é essencial para a gente aprender as coisas, entender como funciona. Yasmin Bajerski, ou Bajerski, obrigado. E você também que queira alguma leitura da BBC ou qualquer outra leitura, é só deixar no comentário. E assim que eu ver, farei a leitura com um pouco de reação, mas sempre com muita informação da onde vem. Claro, achem fontes legais, como a da BBC. Vamos lá. Como falar outras línguas mexe com o nosso cérebro? Indicação da nossa querida ouvinte, ou seguidora, ou uma pessoa que passou por aqui, Yasmin Bajerski. Da Nicole Cheng, da BBC Filter, ou seja, é sensacional. Estou na fila da padaria que frequento em Paris, pedindo desculpas ao atendente. Ele está totalmente confuso, acabou de perguntar quantas baguetes eu queria e, completamente sem querer, respondi em mandarim, em vez de francês. Olha a confusão. Estou igualmente perplexa. Minha língua principal é o inglês, e não uso o mandarim devidamente há anos. No entanto, aqui neste cenário mais parisiense impossível, o mandarim resolveu se reafirmar. Quem fala mais de uma língua geralmente domina os idiomas que conhece com facilidade, mas, às vezes, podem ocorrer deslizes acidentais, e a ciência por trás disso e ocorre está revelando perspectivas surpreendentes sobre como nossos cérebros funcionam. As pesquisas sobre como as pessoas multilingües fazem malabarismo com mais de um idioma em suas mentes são complexas e às vezes contraintuitivas. O que acontece é que quando um indivíduo multilingüe quer falar, os idiomas que ele conhece podem estar ativos ao mesmo tempo, mesmo que apenas um seja usado. Esses idiomas podem interferir uns aos outros, se intrometendo, por exemplo, na fala quando você não espera. E essas interferências podem se manifestar não apenas em lapsos de vocabulário, mas até mesmo na gramática e no sotaque. Pelas pesquisas, sabemos que sendo bilíngue ou multilingüe, você que fala todos os idiomas que você conhece são ativados. Matthew Derrick, pesquisador da Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica, disse, por exemplo, quando você quer dizer dog, ou cachorro em inglês, claro, como um bilíngue em francês e inglês, não apenas a palavra dog é ativada, como também sua tradução equivalente, chien, cachorro em francês, também é ativada. Dessa forma, a pessoa que está falando precisa ter algum tipo de processo de controle de linguagem. Se você pensar bem, a capacidade dos indivíduos bilíngues e multilingües de separar idiomas que aprenderá é notável. Olha que legal, vai crescendo a sua cognição, porque você precisa ficar cada vez mais ativo, mais focado. Então, o exemplo que ela está dizendo aqui, que não foi tão bom, que ela foi pedir um pão e falou dog na padaria, porque ela devia estar desconectada, alguma coisa fora, mas foi pouco, tenho certeza. Porque quanto mais aprendemos outra língua, mais o cérebro, como nós já estamos dizendo aqui, mais o cérebro começa a funcionar e ficar mais ativo e mais focado no que falamos. A forma como fazem isso normalmente se explica por meio do conceito de inibição, uma supressão das línguas não relevantes. Quando você pede a um voluntário bilíngue para dizer o nome de uma cor que aparece em uma tela em determinado idioma e depois o nome da cor seguinte em outro idioma, é possível medir picos de atividade elétrica em partes do cérebro responsáveis pela linguagem e atenção. Olha que teste legal, hein? Deve ser difícil. Mas, quando esse sistema de controle falha, instruções e lapsos podem ocorrer. Por exemplo,
A inibição insuficiente de um idioma pode fazer com que ele apareça e se intrometa quando você deveria estar falando em uma língua diferente. O próprio Declercq, que é belga, está acostumado a misturar idiomas acidentalmente. Seu repertório linguístico inclui holandês, inglês, alemão e francês. Nossa, só faltou português aqui para ficar bem difícil mesmo. Quando trabalhava na Alemanha, a viagem habitual de trem que fazia para voltar para casa na Bélgica passava por várias regiões com idiomas diferentes. Um verdadeiro treino para suas habilidades de alternância de idioma. A primeira parte era em alemão. E eu entrava em um trem belga em que a segunda parte era em francês, diz ele. Olha que legal. Diferente. E depois, quando você passa por Bruxelas, eles mudam o idioma para holandês, que é a minha língua nativa. Então, neste período de 3 horas, toda vez que o cobrador vinha, eu tinha que trocar de idioma. Eu sempre respondia no idioma errado, de alguma forma. Era simplesmente impossível acompanhar. Na verdade, cenários de trocas de idiomas, como esse trem, mas em laboratório, são frequentemente usados por pesquisadores para aprender mais sobre pessoas multilingües que dominam os idiomas. E os erros podem ser uma ótima maneira de compreender melhor como usamos e dominamos o idioma que sabemos ali, ó, que eu estava dizendo agora. Você, apesar da dificuldade, porque é difícil mesmo ter essa cognição. Quanto mais você vai aprendendo e talvez errando, você vai crescendo a sua memória, melhorando seus neurônios. É sensacional. Obrigado, viu, Yasmin, pela dica de leitura. Tô gostando bastante, mas não é nem começo. Vamos lá. Tamar Golan, professora de psiquiatria da Universidade da Califórnia, San Diego, nos Estados Unidos, estuda há anos o domínio da linguagem em indivíduos bilíngues. E sua pesquisa muitas vezes levou a descobertas contraintuitivas. Acho que talvez uma das coisas mais singulares que vimos em indivíduos bilíngues quando eles misturam idiomas é que às vezes parece que inibem tanto a língua dominante que na verdade acabam sendo mais lentos para falar em certos contextos, diz ela. Em outras palavras, a língua dominante de uma pessoa multilingüe pode sofrer um impacto maior em certos cenários. Por exemplo, na tarefa de nomear as cores, escritas anteriormente, pode levar mais tempo para a participante lembrar o nome de uma cor no seu primeiro idioma quando estava sintonizando no segundo idioma antes. É a comparação com a situação inversa. Em seus experimentos, Golan analisou as habilidades de alternância de idiomas de pessoas bilíngues em espanhol e inglês, fazendo-as ler em voz alta parágrafos que estavam apenas em inglês, apenas em espanhol e parágrafos que misturavam aleatoriamente inglês e espanhol. Os resultados foram surpreendentes, mesmo que estivessem com textos bem ali na frente deles. Os participantes ainda cometeriam erros de intrusão ao ler em voz alta, dizendo acidentalmente, por exemplo, a palavra espanhola perro, que significa mas, perro, então, é perro. Eu li cachorro, né? É perro mesmo, em vez da palavra correspondente em inglês, but. Esse tipo de erro acontecia quase exclusivamente quando estavam lendo em voz alta os parágrafos mistos, o que exigia alternar entre idiomas. O mais surpreendente foi que uma grande proporção desses erros de intrusão não eram palavras que os participantes haviam pulado. Por meio do uso da tecnologia de rastreamento ocular, Golan e sua equipe descobriram que esses erros eram cometidos mesmo quando os participantes olhavam diretamente para a palavra em questão. Embora o inglês fosse a língua principal da maioria dos participantes, eles cometeram mais erros de intrusão com palavras em inglês do que com palavras que deveriam dizer em espanhol, idioma que não dominavam tanto, algo que, segundo Golan, é quase como uma inversão no domínio do idioma. Acho que melhor analogia é imaginar que há uma condição na qual você de repente se torna melhor em escrever com sua mão não dominante, diz ela. Chamamos isso de dominância invertida. Estamos dando grande importância a isso porque quando mais penso sobre isso, mais percebo o quão único e louco isso é. Isso pode acontecer inclusive quando estamos aprendendo uma segunda língua, quando os adultos estão imersos no novo idioma, podem achar mais difícil acessar as palavras na sua língua nativa. De acordo com Golan, os efeitos da dominância invertida podem ser particularmente evidentes
quando os bilíngues alternam entre os idiomas e uma conversa. Ela explica que, ao misturar idiomas, os multilingües fazem uma espécie de malabarismo, inibindo o idioma mais forte para equilibrar as coisas, e às vezes vão longe demais na direção errada. Os bilíngues tentam tornar as duas línguas igualmente acessíveis, inibindo a língua dominante para facilitar a alternância, diz ela. Mas, às vezes, eles excedem nessa inibição e acabam falando mais devagar do que na língua que não é dominante. Os experimentos conduzidos por Golan também se deparam com a dominância invertida em área, surpreendentemente, a pronúncia. Os participantes às vezes liam uma palavra no idioma certo, mas com um sotaque equivocado. E, novamente, isso acontecia mais com palavras em inglês, idioma dominante, do que em espanhol. Às vezes, os bilíngues falam a palavra certa, com um sotaque errado, o que é uma dissociação realmente interessante que indica que o controle da linguagem está sendo aplicado em diferentes níveis de processamento. Olha que legal o malabarismo do cérebro. Você está forçando o cérebro. Isso é muito bom. E há uma separação entre a especificação do sotaque e a especificação de qual lexo você vai extrair das palavras. Olha como é difícil, né? Não é só você ler ali a palavra. Na condução mesmo dessa novo idioma, a cabeça vira um nó. E quanto mais você faz esse nó, melhor fica. Para um exercício para a memória, um exercício para a cabeça, para os seus neurônios. É muito bom. É muito bom. Até mesmo o uso da gramática na nossa língua nativa pode ser afetado de maneiras surpreendentes, especialmente se você estiver muito imerso em um ambiente linguístico diferente. O cérebro é maleável e adaptável, explica Cristina Kasparian, escritora, tradutora e consultora que estudou neurolinguística na Universidade McGill de Montreal, no Canadá. Quando você está imerso em um segundo idioma, isso afeta a maneira como você percebe e processa seu idioma nativo. Como parte de um processo mais amplo feito por sua pesquisadora de doutorado, Kasparian e seus colegas realizaram testes com pessoas cujo italiano era a língua nativa e que havia migrado para o Canadá e aprendido inglês quando adultos. Todos haviam declarado que seu italiano estava ficando enferrujado e que não o usavam muito no dia a dia. Os pesquisadores mostraram aos participantes uma série de frases em italiano e pediram a eles para avaliar o quão aceitável era gramaticalmente. Ao mesmo tempo, a atividade cerebral deles também foi medida por meio de um método eletrocefalografia, EEG. As respostas deles foram comparadas de um grupo de italianos monolíngues que vivia na Itália. Havia 4 tipos diferentes de frases, e 2 delas eram aceitáveis tanto em italiano quanto em inglês, e 2 delas eram aceitáveis apenas em italiano, diz Kasparian. Os imigrantes italianos eram mais propensos a rejeitar frases corretas em italiano como não gramaticais se não correspondessem à gramática correta do inglês. E quando o maior proficiência em inglês, quanto mais tempo moravam no Canadá e quanto menos usavam italiano, maior a probabilidade de acharem que as frases corretas em italiano estavam incorretas gramaticalmente. Eles também apresentaram padrões diferentes de atividade cerebral em comparação com italianos que viviam na Itália. E os pesquisadores descobriram que, quando apresentados a frases que eram gramaticalmente aceitáveis apenas em italiano, mas não em inglês, os italianos que moravam no Canadá apresentavam padrões de atividade cerebral diferentes dos que viviam na Itália. Na verdade, sua atividade cerebral era mais consciente com o que seria esperado de falantes em inglês, diz Kasparian, sugerindo que seus cérebros estavam processando as frases de maneira diferentes de seus homólogos monolíngues na Itália. O inglês depende mais da ordem das palavras do que o italiano, explica Kasparian. E os migrantes confiavam mais nas pistas gramaticais do inglês, diz ela, embora estivessem lendo em italiano. Até o primeiro idioma pode mudar, mesmo que seja um idioma que você usou todos os dias durante a maior parte da sua vida. É claro que a maioria das pessoas multilingües é capaz de manter a gramática de sua língua nativa sem nenhum problema. Mas o estudo de Kasparian, assim como outros feitos como parte de projetos de pesquisas mais longos,
ou mais amplo também, mostram que nossas línguas não são estáticas ao longo da vida, mas mutáveis, competindo ativamente e interferindo umas às outras. Navegar por essas interferências talvez seja parte do que se torna difícil para um adulto aprender um novo idioma, especialmente se ele cresceu monolíngue. Toda vez que você fala esse novo idioma, é como se outro idioma dissesse: "Ei, eu estou aqui pronto", explica Matt Goldrick, professor de linguística da Universidade de Northwestern, em Illinois, nos Estados Unidos. Então, o desafio é que você tem que suprimir essa coisa que é tão automática e tão fácil de fazer em favor dessa coisa que é incrivelmente difícil de fazer quando você está aprendendo um idioma pela primeira vez. Você está tendo que aprender a puxar as rédeas de algo que você normalmente nunca tem que se inibir, que apenas sai naturalmente, certo? Não há razão para conter. E acho que essa é uma habilidade muito difícil que alguém tem que desenvolver, e é a parte do motivo pelo qual é tão difícil. Uma coisa que pode ajudar: ficar imerso no ambiente da língua estrangeira. Você está criando um contexto no qual está retendo fortemente outra língua e está praticando bastante retendo essa outra coisa, de modo que dá espaço para outra nova língua se tornar mais forte, diz Goldrick. E depois, quando você voltar a essa experiência de imersão, provavelmente estará em uma posição na qual será capaz de gerir melhor essa competição, acrescenta. Isso nunca vai acabar. Essa competição nunca vai acabar. Você só vai ficar melhor em dominá-la. Esse domínio é certamente algo que os bilíngues tendem a ter mais prática. Muitos pesquisadores argumentam que isso oferece a eles certas vantagens cognitivas, com certeza. Mas é importante observar que ainda não existe um consenso, já que outros afirmam que suas próprias pesquisas não mostram evidências confiáveis de uma vantagem cognitiva bilíngue. Seja lá como for, o uso de línguas é, sem dúvida, uma das atividades mais complexas que os seres humanos aprenderam a fazer. E ter que dominar vários idiomas tem sido associado a benefícios cognitivos em muitos estudos, dependendo da tarefa de raridade. Falar vários idiomas também tem sido associado a um retardo no aparecimento de sintomas de demência. Claro, você está estimulando seus neurônios, você está estimulando sua memória, então é muito bom. Claro que vai retardar o aparecimento de demência. E claro, o multilinguismo oferece muitos benefícios óbvios que vão além do cérebro, inclusive benefício social, de poder falar com muita gente. Mas, embora o meu multilinguismo possa ter me oferecido algumas vantagens, não poupou meus rumores. Rubores, é escrito aqui. Um tanto envergonhada, ainda não voltei àquela padaria desde meu incidente linguístico. Talvez mais idas à padaria sejam necessárias. Então, tudo em nome da prática do domínio do idioma, é claro. Aqui uma BBC Filter é simplesmente sensacional. Muito boa a leitura, gostei bastante. Obrigado a Yasmin Barieski, que fez essa indicação. E quando quiser, não tenha dúvida, só dizer aqui o texto, ou então, inclusive, você disse só o tema mais ou menos por cima, e nós procuramos esse que foi bem legal. Se tiver outro, aqui estamos à disposição. Obrigado a todos e um forte abraço.